Olá, querido, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu sou o pastor Eliseu Lemos, da The New Life, aqui na cidade de Everett, no estado de Massachusetts, na Grande Boston. Pois bem, amado, hoje é sábado, hoje é dia 3 de maio, já estamos aí no quinto mês, né? Iniciando o quinto mês, o primeiro domingo, o primeiro sábado de maio, e nós estamos em mais uma homilia de sábado, uma palavra que nós trazemos aqui todos os sábados para dar a você coragem, ânimo, força, não é mesmo? Poder para vencer a nova etapa que se inicia no dia de amanhã, mais uma semana, portanto, mais uma etapa da tua vida, dos teus negócios, do teu dia a dia, não é mesmo? Graças a Deus por isso, quando nós sempre começamos essa questão com a Bíblia Sagrada. E eu gosto sempre de trazer uma palavra sempre baseada na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é ela que nos alimenta, ela é a nossa regra, a regra da nossa fé. Louvado seja Deus. Pois bem, amado, uma rápida palavra para você meditar nela, desenvolver ela aí na tua vida. Eu quero ler com você lá no capítulo 6 de Juízes, quando Deus aparece para Gideão, não é? Numa teofania, Jesus, o próprio Jesus, cremos assim, não é? O próprio Jesus fez uma aparição, uma teofania a Gideão. E aí então, a expressão que Deus fala, de como Deus começa a conversação com Gideão, e ele diz assim, ó: o Senhor está com você, homem valente. O Senhor está com você, homem valente. Gideão era o menor da família dele, segundo as próprias palavras dele. E Gideão estava escondido num lugar onde ninguém imaginava que ele estaria naquela época do ano. João estava malhando o trigo no lagar. O lagar era um lugar, uma baixada, onde pisava-se as uvas, não é mesmo? Então não era época de uva, e Gideão estava lá no lagar. Para quê? Para esconder dos seus inimigos, não é? Esconder dos seus inimigos. Os inimigos de Gideão ali eram os midianitas. Os midianitas que entravam nas terras de Gideão e roubavam o fruto da terra, a comida deles. Então, para poder pôr a salvo um pouquinho de trigo para fazer pão, para o seu sustento, o sustento da casa, provavelmente os pais de Gideão e os mais velhos da casa: olha, você vai lá no lagar, malha esse trigo lá no lagar, porque ninguém vai imaginar que tem alguém agora no lagar. E aí lá estava Gideão, aquele jovem furtivo, aquele jovem medroso, aquele jovem temeroso, não é mesmo? Quem sabe malhando o trigo e olhando para os lados, ver se não escuta nenhum barulho, alguma coisa, todo amedrontado. E aí então, eu imagino a cena, não é mesmo? Aquele ser celestial, o próprio Jesus vem, e a Bíblia diz que o anjo veio e ele sentou-se debaixo de um carvalho. Jesus vem, imagina a cena, Jesus vem e se senta debaixo de uma árvore e começa a olhar, e começa a contemplar o trabalho de Gideão. Eu quero, assim, soltar um pouco a nossa imaginação. E quem sabe, Jesus está mais ou menos assim, com a mão no queixo, segurando a cabeça, como nós costumamos fazer. O que esse rapaz está fazendo? O que causa o medo? Qual é o fruto do pecado, do desvio? Porque lá no capítulo 6... a Bíblia diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas.
Não é que os midianitas ficaram mais fortes, não. Os israelitas, o povo de Deus, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. E aí, então, voltando lá para a nossa meditação, o que acontece com esse povo? Por que esse povo me desobedece? Por que esse povo não segue os meus mandamentos? Por que esse povo não se volta para mim? E lá estava o Gideão, malhando o trigo. E aí então, Jesus se cansa daquela cena, eu imagino assim, eu quero imaginar assim, eu vou colocar um fim nisso. Eu vou colocar um fim nessa situação. E aí então Jesus se levanta e vai ao encontro de Gideão e diz assim para o Gideão: o Senhor está com você, homem valente. E é essa a pergunta, essa é a declaração que eu quero que você coloque no teu coração neste sábado. O Senhor está contigo. O Senhor está ao teu lado. O Senhor está lutando por você. O Senhor luta por você. O Senhor enfrenta as tuas batalhas. Gideão estava naquela situação porque Gideão não sabia nem quem ele era mesmo. E muitas das vezes nós sofremos e pagamos por essa ignorância. Nós não sabemos quem nós somos. Eu sou uma ferramenta, eu sou um servo do Senhor. Deus está comigo. Ele está comigo. Ele disse que jamais me abandonaria. Ele disse que jamais se esqueceria de mim. Em que em todos os meus transes, em todas as minhas dificuldades, Ele estaria comigo. E Ele está com você. Gideão não se conhecia. Gideão não sabia quem ele era em Deus. Muitos de nós enfrentamos dificuldades sem sabermos quem somos em Deus. Nós não sabemos quem Deus é na nossa vida. Nós não sabemos o que Deus pode fazer. Às vezes nós calculamos o tamanho da luta, não vai ter jeito. Tem jeito. Não vai ter solução. Tem solução. Eu não vou conseguir. Vais conseguir. Lembre-se dessa palavra. O Senhor está contigo em todos os teus transes, em todas as tuas lutas, em todas as tuas dificuldades, em todos os teus vales. Deus está contigo. Ele mora em você através do Espírito Santo de Deus. Volte-se para Ele. Enfrenta as tuas dificuldades e os teus reveses na pessoa de Cristo Jesus. Ele venceu por nós. Ele venceu as nossas batalhas. Ele venceu as nossas limitações. Onde o meu braço não alcança, o braço do Senhor alcança. Onde o meu poder não alcança, o poder infinito de Deus vai fazer por nós. Ele diz para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é o suficiente para você. Você tem todos os dias a graça de Deus junto de ti. Guarda essa palavra no teu coração. Enfrenta as tuas dificuldades com essa coragem. Com essa coragem. Deus te vê um homem valoroso. Deus te vê um homem, uma mulher, um homem e uma mulher corajosa. Deus te vê um vencedor. Louvado seja Deus pela sua palavra na nossa vida. Marca essa palavra, enfrenta a tua semana com esta palavra. Amém. Amanhã é domingo? Amanhã é dia 4 de maio, às 10 horas da manhã. É o primeiro domingo de maio, às 10 horas da manhã. Nós teremos um grandioso culto de Santa Ceia do Senhor.
ali no número 355 da Broadway, na cidade de Everett. Estou te esperando, quero te dar um abraço e quero te dar uma palavra de vitória para você enfrentar os teus dias e as tuas batalhas com a graça de Deus. Quero lembrar você ainda de que a partir de segunda-feira, dia 5 de maio, até o dia 11 de maio, nós teremos um seminário de Apocalipse, um estudo um pouco aprofundado no livro do Apocalipse, conhecendo as coisas que haverão de vir, conhecendo as coisas, entendendo as coisas pela Bíblia Sagrada, as coisas que haverão de acontecer, as coisas finais, escatologia. Vamos ver, vamos aprender um pouquinho sobre o livro de Apocalipse com o pastor Denilson Lima, de segunda a domingo, de segunda-feira, dia 5, ao domingo, dia 11, todos os dias, das 8 às 9h30 da noite. Todas as noites. Vai ser uma semana de vitória e de conhecimento. Um grande abraço. Espero te ver amanhã no nosso culto de Santa Ceia e durante a semana no nosso grandioso seminário de Apocalipse. Um grande abraço e até semana que vem. Se Deus quiser, fique na paz.